Hoje nós vamos ser bem breves sobre a mensagem dessa noite. E sem muitas delongas, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, de 12 ao 17. Evangelho segundo Mateus 4, 12 a 17. Amém? Todo mundo já conseguiu abrir? Na Nova Versão Internacional diz assim a palavra de Deus: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. E o profeta disse assim, esse texto que a gente vai ler de Isaías está em Isaías 9, de 1 a 2, se você quiser ler: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa frase, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, ela era uma frase de João Batista. E hoje nós iremos falar bem rapidamente sobre para que viemos à terra, por que estamos vivendo aqui, sobre renúncia, sobre entender o que é mais importante em detrimento daquilo que é irrelevante. E antes disso, a gente precisa compreender a dinâmica do que estava acontecendo aqui. Um dia o profeta Isaías, além de ter profetizado isso, ele profetizou que haveria um outro profeta, uma pessoa que iria adiante de Jesus, antes de Jesus, proclamando que nasceria o Salvador. E é bem conhecida essa profecia, que ela fala bem assim: voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho para o Salvador. Você já ouviu esse texto? E esse texto estava falando de João Batista. E João Batista era a pessoa que estava pregando arrependimento. E todos quantos se arrependiam, ele batizava porque as pessoas se arrependiam. Só que chegou um tempo que esse rapaz foi preso e morto. Ele foi morto, você lembra? O Cléris até pregou um dia desses o porquê, né? O negócio do ódio, acho que foi quarta, domingo. Foi quarta passada, se eu não me engano. Ele foi preso e depois foi morto. E aí começa então a missão de Jesus Cristo. E olha como que começa a missão de Jesus Cristo. Quando Jesus ouviu que João estava sendo preso, ele voltou para Galiléia, saiu de Nazaré. É interessante você ver que na Bíblia Sagrada, quem vivia com Nazaré, quem vivia em Nazaré com Jesus Cristo, era a família dele. A família de Jesus morava em Nazaré. E quando ele soube que o profeta que estava pregando a mensagem dele antes dele vir estava preso, o que ele sinalizou? Chegou o momento de eu cumprir a minha missão. E então Jesus Cristo, ele larga tudo. E ele então é o prenúncio do que os missionários e do que nós às vezes temos que fazer: abrir mão de coisas que para a gente é muito importante. Então ele larga a sua família, certamente ele largou aqueles conhecidos que ele tinha lá ao redor da casa dele. Ele saiu de Nazaré e foi correndo para Galiléia começar o ministério dele. E ele começou o ministério dele da mesma maneira que o João tinha deixado antes de ser preso. Com a mesma frase, ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo.
e sobre nossa missão na terra, sobre o que viemos fazer aqui, e depois que aceitamos a Cristo, como devemos viver, é o que nós iremos aprender nesse texto, nesse versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que deverá existir um tempo, um momento, em que a nossa vida cristã tem que passar de sermos ouvintes, de viver no nosso modo comum, e tem que ter um start. Daí em diante, é de um instante que você vai entender que você precisa começar a trabalhar no reino de Deus. E quando eu digo trabalhar, alguns confundem muito em ser pastor, em ser missionário, em viver integralmente para o ministério. Jesus nos fez um reino de sacerdotes, e os sacerdotes são aqueles que trabalham no reino. Então, irmão, está na hora de acontecer um start na sua vida, de você começar a viver para o reino, onde você trabalha, onde você estuda, no que você faz, aonde você anda. Nós somos um reino de sacerdotes, nós somos uma igreja, e não digo somente a Igreja Batista em Cobilândia, digo a Igreja de Cristo na terra, em que todos foram chamados para um mesmo propósito, e cada um tem que fazer uma coisa, cada um tem a sua parte e a sua missão. Só que às vezes nós não entendemos isso, e nós deixamos a carga para cima de alguns, e alguns muito poucos. E uma característica muito ruim do povo que se chama pelo nome de Deus nesse tempo é que a gente não faz, mas a gente reclama. A gente não tem o start de que tem que começar a fazer, mas a gente se incomoda quando não fazem direito. A gente reclama quando não tem ninguém para tocar, mas a gente também não se dispõe a tocar. A gente reclama quando tem pouca gente na cantata de Natal, mas não vai ninguém ensaiar. A gente reclama que as paredes, o prédio da igreja está mal conservado, mas a gente não se dispõe a conservar. A gente reclama de que não tem evangelismo, mas a gente não se dispõe a evangelizar. A gente reclama de que existem pessoas que passam necessidade, mas a gente não está disposto a abrir mão do nosso tempo para ir atrás das pessoas que estão com necessidade. A gente reclama demais e faz muito pouco. O povo de Deus precisa parar de olhar para os problemas e ter o start, o momento em que ele vai buscar as soluções em Cristo Jesus. Quando o João Batista foi preso, acabou o tempo então em que o João Batista estava anunciando, e Jesus falou bem assim: opa, chegou a minha hora. Opa, chegou o momento em que eu tenho que entrar em ação. Chegou a sua hora, meu irmão, de você entrar em ação e fazer o reino de Deus se movimentar. Deus, Ele quer te usar. E o que Jesus está ensinando para nós aqui é assim, gente, da mesma maneira que quando João Batista não pôde mais estar lá pregando, eu fui pregar, agora eu também não estou mais na terra pregando. É vocês que têm que ir e pregar. Jesus, ele tem uma mensagem que é dividida de 3 maneiras. A primeira parte é o arrependimento. Ele diz assim: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se. A nossa vida deve ser pautada no arrependimento. Só que no caminhar da nossa vida cristã, parece que o arrependimento vai perdendo a essência. Parece que o arrependimento é como um machucado. Esses dias eu mudei de tênis, comprei um tênis novo, esses dias não tem um tempinho. Comprei um tênis novo e o tênis começou a machucar o meu pé.
E aí ele estava doendo muito esse pé meu. Mas eu fui usando o tênis de tal maneira que formou um calo e parou de doer. Às vezes, parece que tem acontecido isso com a igreja. O pecado vai virando um calo que as pessoas não se incomodam mais com ele e vão vivendo com ele e deixando acontecer, porque ele não incomoda mais. As pessoas, elas não se arrependem mais. O arrependimento, ele é um chamamento para olhar para você mesmo e para olhar para a palavra de Deus e você se observar em falha. E quando você se observa em falha, nasce em você um sentimento de entristecimento. Só que o que nós vemos não é mais isso. Arrependimento está pouco, porque as pessoas estão confundindo remorso com arrependimento. O arrependimento é uma mudança profunda, é algo que mexe no fundo do nosso coração e que muda a maneira que nós estamos andando e agindo. O arrependimento, ele traz uma nova vida, uma mudança de atitude. O arrependimento é o início de tudo, e é por isso que a mensagem de Jesus começou com o arrependam-se. Para eu e você nós entendermos a nossa missão na terra, é necessário que a gente primeiro se arrependa. E a dificuldade do povo de Deus entender o que é arrependimento. Parece que as pessoas estão querendo ouvir somente que elas serão vitoriosas e não que será difícil. Parece que as pessoas estão querendo ouvir somente bênçãos e curas e milagres e não que elas precisam mudar de vida para receber a bênção do Senhor. E que a maior bênção do Senhor é ser salvo, e tudo quanto for acontecer na sua vida, isso é apenas algo a mais, um extra, um plus, mas que se nada de bom acontecer na sua vida e você for salvo, ainda assim essa é a maior alegria que você deve celebrar na terra. Arrepender-se é mudar de atitude. O segundo ensinamento que Jesus fala aqui para a gente entender o porquê estamos na terra é entender o reino dos céus. E eu quero que você compreenda porque o Mateus usou reino dos céus. Mateus é o único que usa reino dos céus. Vou te falar o porquê. Porque os outros usam reino de Deus, não usam reino dos céus. E o Mateus usou reino dos céus porque para quem ele estava escrevendo eram para os judeus. E os judeus, eles tinham um medo terrível de falar Deus. Eles tinham aquele mandamento de não colocar o nome de Deus em vão muito aflorado, de tal maneira que eles nem escreviam o nome de Deus e nem falavam. O nome de Deus, Yahvé, eram 4 letras consoantes que não dava para pronunciar. E aí, o que isso tem implicação? Quando o Mateus fala bem assim, olha, arrependam-se, pois o reino de Deus, na verdade o reino dos céus, ele está querendo falar bem assim, olha, a religiosidade de vocês não pode ser um impedimento para vocês entenderem o que é o reino. A religiosidade que vem acompanhando vocês de tradição em tradição não deve ser impedimento para vocês entenderem o que está acontecendo a partir de agora. Os outros evangelistas usam reino de Deus e o Mateus usa reino dos céus, que é a mesma coisa. Só que quando o Mateus ele deu essa deixa,
Ele estava falando bem assim: olha, prestem atenção. Às vezes o que nós vivemos, irmãos, é mera réplica de religiosidade. Culto de domingo, culto de quarta, reunião de mulheres, embaixadores, mensageiras, e na nossa casa a gente não ora, nosso dia a dia a gente não dá testemunho cristão. Isso não é viver o reino. Entender por que estamos na terra é viver o reino, independente da nossa tradição e do que recebemos como ensinamento e como religiosidade. Precisamos viver o reino, simplesmente o reino, que é amar a Deus e o próximo. E se fôssemos reduzir mais ainda, o reino é amar. E quando eu amo, eu me entrego de tal maneira que eu vou vivendo o reino por amor e não por obrigação. Então eu vou ser feliz quando eu evangelizo, eu vou orar pelas pessoas. Esses dias eu estava conversando com um missionário, e quando a gente conversa com um missionário, a gente percebe, eu percebi pelo menos na vida daquele missionário, a essência de oração. O missionário que eu conversei, ele falou, ele deu um testemunho seguinte: às vezes a gente só ora superficialmente, mas eu aprendi que eu preciso orar e me entregar e conversar com Deus. E ele foi me contar um dia uma experiência de oração dele que é simples. Ele falou o seguinte: eu estava saindo de casa, estava indo ao centro da cidade onde eu moro. E esse missionário, ele tem um problema de locomoção. E ele falou bem assim: meu Deus, eu preciso ir ao banco, mas o Senhor sabe da minha dificuldade de me locomover. Eu vou pedir para que o Senhor, eu até me arrepio quando eu conto, me dê uma vaga em frente ao banco. Por favor, me dê uma vaga de carro em frente ao banco. E ele foi. Esse foi o pedido que ele fez para Deus. Quando ele estava chegando no banco, que ele viu um monte de carro, ele falou comigo que ele nem se lembrou da oração. Só que quando ele estava em frente à porta do banco, um carro saiu, deu seta para sair. Aí ele foi, estacionou em frente ao banco. Quando nós vivemos o reino, tudo vira resposta de oração. E tudo vira motivo de oração. Até o simples fato de ir ao banco. Há quanto tempo você não ora? E há quanto tempo você não tem uma resposta de Deus? Porque a gente acha que a resposta de Deus é somente Deus curar uma pessoa que está doente, ou ainda Deus abrir uma porta de emprego. Mas Deus, Ele quer que você viva tendo respostas dEle, como essa simples resposta de um missionário. Viver o reino é isso, é viver em dependência, é amar de tal maneira que você vai se entregar a Cristo em essência, e todos os dias, e todas as horas, de todos os minutos. Esse texto, ele traz um outro ensinamento, que o reino não está longe, o reino está perto. Diz assim: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino dos céus, ou o reino de Deus, ele começa na sua vida no momento em que você o entende, e que você compreende
que viver com Deus não é só viver na eternidade com Deus, é que viver com Deus começa no momento em que você o aceita, e o momento em que você o aceita é neste tempo, é nessa vida. O reino de Deus, e o que Jesus estava dizendo aqui, não é somente o sentido escatológico da salvação, do dia em que Jesus vai voltar e vai buscar todos aqueles que o seguiram. O reino de Deus é hoje, é o agora. A oração que Jesus ensinou, Ele ensina que nós devemos pedir que venha o reino dele sobre a terra. Você imagine se todos nós, os cristãos, compreendêssemos que o reino de Deus está próximo, está do lado, está aqui, é hoje. Certamente viveríamos num mundo mais igual, um mundo mais cristão, num mundo menos caótico. A falta de Deus, irmãos, a falta de Jesus Cristo, ela é o precedente de tudo quanto há de ruim. E mais do que isso, ela é o precedente para as tragédias da humanidade. Hoje eu estava assistindo o jornal ESTV, primeira edição, e estava passando lá a reportagem sobre um posto de saúde. Eu me esqueci onde é o posto de saúde, mas o posto de saúde é aqui em Vila Velha. E nesse posto de saúde eles entregavam 70 fichas. E as pessoas elas vão ao posto de saúde, chegam lá meia-noite. Chegou dois senhores e uma senhora, um de 80 anos, um que não falou a idade na reportagem, e uma de mais de 60, que estava com mais de 60, estava com febre. E esses três senhores voltaram para casa porque não podiam ter atendimento médico. A injustiça social começa quando a gente que é cristão não entende que o reino está próximo. Nós somos agente de transformação da terra, e por onde está o povo de Deus, ali tem que haver luz, e o povo tem que sentir a presença do povo de Deus. Antigamente, e por que eu estou dizendo isso? Porque parece que a gente, os protestantes, de um modo geral, nós nos esquecemos disso. Eu já estava ensinando para os embaixadores do rei sobre o missionário, Guilherme Carey, e ele foi missionário na Índia. E aí uma das coisas que ele fez lá, ele fez um hospital para aquele povo, porque ele viu que não adiantava pregar o evangelho se aquele povo estava morrendo porque não tinha saúde. A gente se preocupa demais com coisas irrelevantes. Mas nós, os cristãos, quando entendemos que o reino está próximo e que Deus quer que a gente estabeleça o reino dele na terra, é ir atrás dos doentes, é ir atrás das crianças que estão com fome, é ir atrás dos humildes, é observar na nossa comunidade de fé como a gente tem feito, que a gente fez com aquela menina de 15 anos que não tinha como dar à luz, e a gente fez com muito esmero, a gente conseguiu lá roupa, berço, fraldas para ela, mas a gente faz pouco. O problema é que a gente se preocupa demais conosco mesmo e esquecemos de estender o reino de Deus na terra. Levar ações que mostrem o amor de Deus, não com palavras e com Jesus quer te salvar, mas com eu quero que você mude de vida, eu quero que você perceba que você pode ter uma vida melhor, e aí essas pessoas vão compreender o amor de Deus através das nossas atitudes. Arrependimento
viver o reino independente da religiosidade e entender que precisamos aqui na terra estender o reino de Deus. É para isso que estamos na terra, nada mais do que isso. Quando eu disse que nem todos serão pastores e missionários, isso é verdade. Mas nós temos profissionais de todas as áreas na igreja. E na sua profissão, você pode ajudar a estender o reino de Deus. E estender o reino de Deus, infelizmente, não é o que a igreja cristã tem feito, mais feito, né? Que a gente tem estendido, mas não é o que nós temos mais feito. Estender o reino de Deus não é somente o culto do domingo, e digo que é pouco isso, porque o culto de domingo é a gente celebrar a Deus. Estender o reino de Deus é além do domingo. Estender o reino de Deus é além dessa reunião aqui, porque essa reunião aqui, a gente está aqui reunido para adorar a Deus, ouvir a voz de Deus. Estender o reino de Deus é fazer. Precisamos fazer, precisamos ir aonde Deus onde Deus nos mandar. E Deus nesse tempo nos mandou a estender o reino de Deus nessa comunidade. E a gente viu que morreu um jovem que tem uma família, e a nossa igreja ela tem um potencial muito grande. Só que a gente não tem atendido esse chamado. Jesus nos chama a dar o start. Daí em diante, Jesus começou a pregar. De agora em diante, que eu e você, que a nossa igreja possa compreender e começarmos a fazer a nossa parte. Amém? Nós vamos orar nesse instante. Eu convido você a baixar sua cabeça. Lá nos Embaixadores do Rei, antes de vir para cá, eu pedi para eles orarem, para Deus mostrar para eles quais são as vocações deles, ou qual é a vocação deles. O que é que Deus quer que eles façam para o resto da vida? E talvez você ainda não descobriu como você pode ser usado no reino de Deus. Talvez você pode ser usado só com oração. Orar pelas pessoas, porque as pessoas gostam de oração. Todo mundo quer oração. E aí você vai construir casas para a glória de Deus. Talvez você vai ser usado na sua empresa, mas Deus quer te usar onde você quiser, onde Ele quiser. E às vezes a gente não sabe onde Deus quer nos usar. E a nossa oração nessa noite vai ser para que Deus desperte em você a sua vocação. Então convido você a baixar sua cabeça e pedir: Deus, desperte em mim a vocação que o Senhor tem para mim, porque eu não sei qual é essa vocação, eu não sei por onde o Senhor quer me usar, eu não entendi ainda esse negócio de reino. E vamos orar. Deus, neste instante, pedimos obrigado pela Tua palavra e quero colocar diante do Senhor esta igreja e pedir por avivamento. Avivamento para a gente se importar mais uns com os outros, para a gente viver mais em união, para a gente se arrepender, para a gente viver o reino independente de religiosidade. E mais do que isso, para a gente ir anunciar o Teu reino hoje, porque o Teu reino está próximo. Senhor Deus, desperta no Teu povo as vocações. Espírito Santo de Deus, faça o Teu povo entender qual o dom que o Senhor deu para ser usado na obra do Senhor. Deus, faça-nos nessa igreja uma igreja em que cada crente entenda o seu dom e coloque o seu dom a serviço do reino.
para que cada pessoa entenda o seu chamado e a sua missão, para que cada um entenda a sua vocação. Senhor Deus, nós clamamos para que o teu povo, que se chama pelo teu nome, comece a compreender o que é o reino de Deus. Oro em nome de Jesus Cristo. Amém.